Guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos, do Desaniversários, e hoje nós vamos conversar sobre o livro que veio na minha caixinha da Intrínsecos em abril. Se você não me acompanha lá no Instagram, eu contei tudo lá, fiz o unboxing, mostrei pra vocês, inclusive no IGTV, e eu quero sempre vir aqui fazer resenha dos livros da Intrínsecos. Inclusive eu vou criar uma playlist só sobre isso. Hoje a gente vai conversar então sobre As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Se você não conhece a Intrínsecos, vai olhar para esse livro e vai pensar, Ju, que coisa esquisita, não tem capa? Não. Os livros que você recebe na caixinha do Clube Intrínsecos não vêm com capa. Que eu digo, né, a arte aqui, o design, ele vem com capa lisa. Vou mostrar para vocês, é uma capa lisa, a marquinha, né, do Clube Intrínsecos. Aqui do lado vem as informações... Opa, tá ao contrário. Então, As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Gente, não tá focando, né, porque tá focando em mim. Então, vou mostrar mais de longe, ó. Então, As Outras Pessoas, o nome da autora, o símbolo, vem fitinha, capa dura e vem outras coisas também, tá? Vem sempre um mimo, nesse aqui veio um jogo de baralho, que tem a ver com a história. Vem o marcador de páginas, super bonitinho, que também tem a ver com a história. E junto vem o postal. O postal, então, ele revela a capa que vai ter esse livro quando ele for lançado nas livrarias. Ele ainda não foi lançado, guys. Ele será lançado em breve, acredito aí que no ano vigente ainda de 2020. E vai ter essa capinha aqui. Tem gente que fala que o clube é um pouquinho caro, mas assim, sendo bem sincera, eu não considero que seja caro. Por quê? Você paga R$ 64,00 já com frete incluso, né? O frete de R$ 10. E assim, R$ 64,00 num livro de capa dura, que tem uma qualidade gráfica muito boa. O papel que vem dentro dele é papel pólen, que é simplesmente o melhor papel que tem na face da terra. Ele tem um toque gostoso. Então assim, R$ 64,00 por um livro de capa dura, não vou dizer que é caro, não, aliás, não vou dizer que é barato, mas também não considero caro, considerando que vem aí várias outras coisinhas, vem brinde, além do brinde que eu não tô aqui pra mostrar pra vocês, mas é um joguinho de baralho. Então eu particularmente não acho assim tão absurdo, porque hoje em dia se a gente vai numa livraria comprar um livro, olha, é muito difícil a gente comprar um livro que seja menos de R$ 39,00. Pelo menos aqui em Santa Catarina, a média dos livros em livrarias é de R$ 39,00. Então assim, de 39 para 64 dá R$ 24,00, mas considerando aí que o livro é de capa dura, que tem fitinha, papel pólen, vai ser entregue aí na sua casa. Então, pensando nisso, eu não considero caro não, eu acho um valor bem justo. Mas acho que eu já enrolei demais e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história de As Outras Pessoas. Esse é o segundo livro que eu já li da autora. Se você achou o nome aí um pouco, talvez familiar, você com certeza já ouviu falar de O Homem de Giz, que é da mesma autora. O Homem de Giz, pra mim, é um dos meus livros favoritos de suspense. Eu fui extremamente fisgada por aquela leitura. Depois ele escreveu também O Que Aconteceu com Anne, que também veio no Clube Intrínsecos, mas eu ainda não assinava. Então eu acabei não lendo esse, mas está na minha listinha. E agora, né, saiu As Outras Pessoas. Bom, esse livro ele conta a história do Gabe. O Gabe, aparentemente, ele tem a vida aí perfeita. Ele é casado com a Jenny, tem uma filhinha, a Izzy. E um certo dia ele foi trabalhar, ele se atrasou para voltar para casa, porque quando ele tá voltando para casa ele pega um trânsito assim gigante, tem muita fila, tá tendo obras na pista, então ele acaba se atrasando. Ele tenta ligar para casa para avisar que ele vai se atrasar, mas o celular dele está sem bateria. Quando ele olha pro carro da frente, a fila já tá quase acabando, eles já estão quase passando ali pela obra. Ele olha pro carro da frente, é um carro cheio de adesivos, igual aqui no... Eita, caiu, peraí. Voltei. Igual aqui no marcador, por isso que tem essas referências, são as mesmas frases, o que é muito legal. E lá nesse carro, então, tem esses adesivos. Ele olha pra frente, é um carro muito velho. Ele olha pra esse carro e ele vê a Izzy. A Izzy olha pra ele, a Izzy é a filha, né? Olha pra ele e fala, papai! E aí vem uma mão, coloca na cabeça da Izzy e abaixa ela no banco. Ele fica apavorado, ele começa a dar sinal de luz, ele tenta alcançar o carro, só que nesse momento eles já passaram pela obra. Então,
o fluxo, né, do trânsito já começa a andar e o carro acelera muito, ele tenta ir atrás e ele não consegue acompanhar esse carro. Aí chega até na minha cabeça, meio que foi uma inconsistência da história, porque eles dizem que é um carro extremamente velho, caindo aos pedaços, e o Gabe tá dentro de uma Range Rover. Assim, como que ele não conseguiu acompanhar um carro velho, né? Mas enfim, a gente ignora esses fatos e a gente continua focado na história, porque é uma história extremamente boa, de verdade, vocês vão gostar muito. E aí ele começa a pensar, não, mas eu acho que não era a Izzy, não tinha como ser a Izzy. A Izzy tá em casa com a Jenny. Mas ele para num posto pra ligar pra família pra, enfim, né, confirmar se tá tudo bem. Chegando nesse posto, ele liga pra casa e quem atende é uma detetive, que é a detetive Maddock, e ela diz: Gabe, você precisa vir pra casa, a gente tem que conversar sobre a sua esposa e a sua filha. Vocês já pararam pra pensar nisso? Aí ele fica pensando, meu Deus, era a Izzy, eu não consegui ir atrás da Izzy, o que aconteceu? E aí eu não vou contar mais pra vocês, porque senão eu vou dar spoilers. E eu não gosto de spoilers, principalmente em livros de suspense. Eu gosto de uma sinopse bem reduzida pra tudo que acontecer no livro for uma surpresa pra gente. Esse livro tinha tudo pra ser 5 estrelinhas, mas eu tirei 2 estrelinhas. E eu vou contar pra vocês o motivo. Mas antes disso, eu vou falar pra vocês o motivo de eu ter dado 3 estrelinhas, que eu acho um número bom. Eu tô ficando bem criteriosa, tá? Se fosse a Ju de 2019... eu acho que eu teria dado 5 estrelinhas e teria dito, cara, é incrível. Mas eu cheguei aí a algumas inconsistências que eu já vou contar pra vocês. Mas antes, então, eu vou falar os bons motivos pra você ler as outras pessoas. A CJ Tudor é incrível. Ela escreve os capítulos rápidos, na média de 2 páginas cada, sério, são muito rápidos. E aí o capítulo ele termina com uma palavra, uma frase que vai te querer assim, ai meu Deus, eu preciso continuar. Só que aí quando continua, já não é mais o mesmo personagem que tá narrando, já é outro núcleo da história. E aí você fica, ai meu Deus, eu preciso continuar pra chegar naquela outra parte. Só que aí quando termina o capítulo desse outro núcleo, você já quer saber o que vai acontecer também. Só que aí começa o capítulo daquela outra parte. Então assim, é um ciclo vicioso, você não consegue parar de ler. Isso é incrível. Eu gosto muito dos personagens e da maneira que ela abordou aqui no livro. Eu acho que eles foram muito bem construídos, principalmente a história do Gabe, quando ela revela aí algumas coisas sobre o passado do Gabe, eu achei muito interessante, porque eu particularmente não tinha parado pra pensar no que, enfim, o Gabe tinha passado, então eu achei que essa revelação pra mim foi bem importante nesse sentido, eu não imaginava. Isso me pegou surpresa, na verdade, porque eu não tinha parado para pensar sobre isso, achei muito legal. Acho que a autora me surpreendeu bastante nesse quesito. Esse livro também fala sobre Dark Web, isso é um negócio muito louco, né? Eu já tinha lido um pouco sobre, inclusive, eu esqueci de falar no começo do vídeo, na caixinha da Intrínsecos vem uma revistinha também, e essa revistinha, inclusive a que veio, né, com esse livro aqui, falava sobre Dark Web. É uma revistinha realmente, assim, revistinha, com reportagens que vão te dar bagagem pra leitura, o que é muito legal. Intrínseca, sério, 0 defeitos. E aí nessa revistinha falava um pouco sobre a Dark Web, como que ela funcionava. E, cara, é muito louco a Dark Web, velho. Isso aqui fala sobre Dark Web também, né? Não vou ficar aqui dando spoilers, mas quando eu li a revistinha, eu fiquei pensando assim, cara, onde que a Dark Web vai se encaixar nisso aqui, né? E aí quando eu descobri, eu fiquei, oh my god, muito legal. Sério, muito legal. Eu acho que os personagens são bem construídos, eu gosto muito do Gabe, eu gosto da maneira que ele é retratado, eu consigo entender a angústia dele, então eu acho que esse livro é muito bem escrito nesse sentido. Os outros personagens também, eu esperava um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, sobre uma outra personagem que aparece. Lá no final, eu queria saber um pouco mais sobre o que aconteceu com ela. Se você já leu esse livro, provavelmente você vai saber de quem eu tô falando, mas eu não vou ficar aqui, né, dando spoiler. Mas mesmo assim, esse não foi um motivo de eu ter tirado uma estrelinha, assim, que uma hora o livro tem que acabar, né, não dá pra gente ficar postergando. Então, eu queria, assim, um pouquinho mais, mas tudo bem também da maneira que acabou, achei bem interessante. Agora eu vou falar pra vocês, então, os 2 motivos de eu ter tirado estrelinhas desse livro. O primeiro deles é que esse livro ele tem um aspecto um pouco sobrenatural, tem um núcleo desse livro que é sobrenatural. Acontecem algumas coisas que são ali do além, a gente não sabe o que está acontecendo. Particularmente, eu achei isso completamente dispensável. Eu acho que não
teria necessidade de ter isso aqui no livro. Da maneira que teve e que foi, enfim, né, escrita, eu achei que não teve necessidade, que não foi bem escrita, então, assim, irrelevante e desnecessária. Eu acho que acabou prejudicando a história, assim. Não vi necessidade, tiraria essa parte. O segundo motivo foi algumas inconsistências na história. Por exemplo, como que o carro velho conseguiu, né, ter mais velocidade e fugir de uma Range Rover, por exemplo. Tem um outro personagem também que ele tem um final um pouco estranho, que a gente não conseguiu, assim, definir completamente o que aconteceu com ele e sobre o passado dele. Inclusive, eu conversei sobre isso com a Adri, do Biblioteca Híbrida, e ela também teve a mesma sensação, que faltou um pouco de explicação sobre esse personagem. E não é aquela outra personagem que eu falei antes pra vocês, esse é um outro personagem. Ai, cara, que agonia, eu queria contar spoiler pra vocês, mas eu não posso. Mas é um personagem bem importante e eu achei que faltou, assim, um pouco de consistência nesse personagem. Eu acho que o final dele, a autora falou, e no fim das contas não falou quase nada. Eu acho que não revelou muito sobre a história dele e eu esperava muito essa revelação. Eu achei que ia ser algo que ia ficar tipo, oh my god. Além disso, foi um livro que eu acho que faltando mais 100 páginas eu já imaginava o que tinha acontecido. Então eu fiquei pensando, será que isso é realmente um bom suspense? Ou será que eu já li tantos suspenses que eu já meio que consegui adivinhar? Mas eu acho que não, eu fiz uma comparação com os livros do Harlan e ele ainda consegue me surpreender e eu chego até o final sem saber o que está acontecendo. Então esse também foi um dos motivos de eu ter tirado uma estrelinha, porque eu acho que ele não me surpreendeu tanto assim no final, né? Aquele final que dá um plot twist que tu fica, oh my god, não fiquei com esse livro. Por isso que eu acho que ele é um suspense para iniciantes. No entanto, não desmereço, uma história muito boa. Eu acho sim que vocês têm que ler, só que eu acho que com o tempo a gente vai ficando um pouquinho mais crítico, né? Então eu faria algumas mudancinhas aí nessa história. Quantas estrelinhas eu dou então? 3 estrelinhas, porque a Ju Criteriosa de 2020 tirou 2 estrelinhas do livro. Mas ó, se vocês aí querem fazer uma comparação, a Ju de 2019 com certeza teria dado 5, tá? A Ju teria dado 5, mas a Ju de 2020, que vai ser mais criteriosa com as leituras, deu 3 estrelinhas. No entanto, acho que o CJ Tudor arrasou. E eu quero muito ler o outro livro dela, que é O que Aconteceu com Anne, porque assim, adorei a escrita dessa autora. Já tinha gostado, tô lendo lá pra cima porque eu tô olhando pra minha estante. Já tinha gostado de Um Homem de Giz e essa aqui foi mais uma prova de que a autora é muito boa, então eu quero muito ler O que Aconteceu com Anne. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se vocês quiserem assinar o Clube Intrínsecos, eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho para vocês. Não ganho nada com isso, mas eu realmente acho que vale muito a pena. Tô bem apaixonada por essas caixinhas. Então é isso, guys. Um super beijo e até a próxima. Tchau!